Os assuntos que marcaram a última sessão plenária da semana, a mudança nos quadros dos partidos para as eleições de 2014, estiveram entre os assuntos em destaque. A recuperação das estradas MA 280, BR 226, além de vários trechos que beneficiam cidades como Amarante, Sítio Novo, Santana, entre outros, foram comentadas pelo deputado Antônio Pereira. Sítio Novo a Santana, deputada Valéria, deputado Padre conhece muito bem, é um trecho que está altamente estragado e já foi dada a ordem de serviço para fazer a recuperação. Na regional de Grajaú e na regional de Imperatriz, todas as estradas já foram autorizadas a recuperação, algumas já foram recuperadas, algumas estão sendo recuperadas, como, por exemplo, a que liga João Lisboa Amarante, né? Então, nós queremos aqui agradecer ao governo do Estado e ao secretário de Infraestrutura, Luiz Fernandes. A deputada Graça Paz comentou as afirmações do deputado César Pires, que acusa pequenos partidos de negociar filiações por emendas na Assembleia. E eu não aceito de forma nenhuma que esta afirmação chegue ao PSL, deputado César Pires, porque quando eu tive o convite do vereador Chico Carvalho, nada me foi cobrado. Talvez pela história de Clodomir Paz, pela história da deputada Graça Paz, esse convite veio até nós. E nós aceitamos porque sabemos que é um partido de pessoas sérias, de pessoas comprometidas. O deputado Zé Carlos falou sobre os resultados da reunião da CPI da telefonia, onde se propôs a reformulação do Código de Defesa do Consumidor. O deputado também comentou as denúncias de insegurança em bairros de São Luís. Eu não poderia deixar de manifestar a minha preocupação e ressonar nesta Assembleia aqui a preocupação do bairro do Fumacê que me procurou. Quero aqui parabenizar este delegado que sequer conheço, delegado Walter Vanderlei, pelo excelente trabalho que vem fazendo, mas infelizmente o seu trabalho tem sido em vão, exatamente porque os sistemas não estão se falando e os sistemas não estão cumprindo o seu papel realmente. Pissirico precisa ir para a cadeia e Pissirico precisa ficar na cadeia para acalmar a população do bairro Fumacê e de toda São Luís. O sistema de eleição da reitoria da Universidade Estadual do Maranhão foi debatido pelo deputado Rubens Pereira Júnior. O parlamentar apoiou as eleições diretas para reitor e também a reformulação do orçamento da UEMA. Portanto, veio o senhor presidente destacar a importância que seria para a própria universidade a eleição direta para reitor, acompanhado do cumprimento da Constituição Estadual, no que diz respeito à autonomia financeira garantida para a instituição. Duas simples medidas que trariam resultados imediatos para a UEMA. Uma carta de um funcionário denunciando uma série de problemas do Socorrinho do São Francisco foi lida pelo deputado Neto Evangelista. O funcionário teria pedido demissão devido à falta de condições de trabalho no local. Essa carta, hoje, é para além de tudo mostrar a minha revolta com as pessoas que ainda hoje acreditam que o problema de saúde do Brasil se resume apenas à falta de médicos. Eu pedi demissão, pois era a única coisa que eu podia fazer, pois não aguentava mais ter que ver esse povo tão sofrido se submeter a esse tipo de saúde pública sendo enganado pelo atual gestor. Fica aqui a minha revolta e os meus votos de dias melhores para o povo do São Francisco e para os funcionários deste hospital, com quem até ontem eu dividi dias de revolta e angústia. O deputado Bira do Pindaré confirmou sua filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro do Maranhão. O deputado expôs os motivos de sua escolha. Fizemos essa escolha fundamentada na própria história do PSB, que é um partido que tem história no Brasil, sempre integrou o campo democrático e popular, foi aliado aí de diversas eleições desse campo, que sempre teve à frente lideranças como Lula e agora, por último, a presidente Dilma. E um partido que está afinado com as lutas populares, que sempre esteve afinidade com a causa do povo.
Os deputados Roberto Costa e Hélio Soares apresentaram diferentes visões sobre a conjuntura partidária atual, na qual a mudança de partidos tem sido muito debatida no meio político. Esse processo de mudança partidária, isso é um processo que os partidos políticos, os comandos dos partidos políticos, é que tem tomado a decisão em negociar a ida de um deputado para a sua agremiação, também vendo o lado do deputado ou do candidato. Então, é bom que a gente deixe claro, esse sistema político nosso, realmente, ele é defeituoso, exatamente por não dar as garantias para que a gente possa ter a estabilidade na filiação de um deputado. A minha insatisfação, a minha tristeza de ver um partido hoje proibindo seus membros de procurar outra agremiação partidária ou aquilo que for conveniente para cada um. E nesse quesito, eu devo aqui agradecer a direção do meu partido, na pessoa do presidente atual, Valdir Maranhão, que não fez restrição nenhuma com o meu pedido de liberação do partido. Em maio deste ano, a Fundação Antônio Jorge Dino completou 100 anos. O Hospital Aldenora Belo é referência no tratamento do câncer. A Fundação mantém casos de apoio em São Luís para a população que vem do interior em busca de tratamento. Crochê, pintura, colagens de fotografias. Aqui, o aproveitamento do tempo livre é mais do que mera distração. É um exercício diário de persistência e esperança. Na Casa de Apoio Erosilda Mota, pacientes diagnosticadas com câncer provenientes do interior do Maranhão ou até mesmo de outros estados que não possuem parentes em São Luís, ficam hospedadas até o final do tratamento. Casos como o da agricultora Brasilina Lopes, que veio do Macapá há 1 ano e lutava contra um câncer uterino, até que finalmente conseguiu ficar curada. Estou me sentindo muito feliz porque vou para onde é minha família, porque estou muito longe da minha família. Da onde eu estou, que eu venho para cá, eu pago 4 passagens de lá para cá para me chegar até aqui. E estou feliz demais, porque vou embora depois da manhã muito feliz e estou me sentindo também muito bem, não sinto nada. Graças a Deus estou me sentindo muito bem e feliz. Mas a vitória de Dona Brasilina e tantas outras que já passaram por aqui não é resultado apenas de um primoroso trabalho médico. A manutenção das casas de apoio do Hospital do Câncer é feita por voluntárias. Anjos que abnegaram o conforto da própria vida para se dedicar a uma causa nobre e necessária. Dona Juraci Francisca utiliza muletas e cadeira de rodas, mas a ajuda que ela poderia requerer para si, ela entrega de graça ao próximo. Eu já em casa, eu não lavo, eu não gomo, eu não cozinho, eu não varro casa, porque com muleta nada disso eu posso fazer. Então isto aqui, para mim, é tudo. O dia que eu não posso vir por algum motivo, eu fico inquieta. Isso aqui é minha válvula de escape, eu me sinto bem. Eu não sei nem como vou deixar, eu já penso em como vou deixar isso aqui. E é dessa forma que a Fundação Antônio Jorge Dino ajuda milhares de pacientes a cada dia. Serviços voluntários, doações e um convênio com o Sistema Único de Saúde. No mês em que o médico Antônio Jorge Dino completaria 100 anos, não faltam motivos para se comemorar. A Fundação Antônio Jorge Dino, ela é uma instituição filantrópica, né? E aí a gente tem as casas de apoio, a Casa de Apoio Criança Feliz, a Casa de Apoio Erosilda Mota e o IMOAB, que é o Instituto Maranhense de Ecologia do Aldenora Belo, né? E dentro dessas atividades a gente consegue desenvolver todo o tratamento de todos os pacientes, tanto da capital como do interior. São 6 refeições diárias, elas recebem auxílio pedagógico, psicológico, né, da equipe multidisciplinar, além das atividades, né, lúdicas que a gente tem, alguns passeios que a gente realiza também com eles, que é de suma importância para o tratamento. A cada ano, o Hospital Aldenora Belo atende em média 360 mil pacientes em todas as especialidades oncológicas. Por aqui, os pacientes passam por quimioterapia, radioterapia, cirurgia e o atendimento para os casos mais leves. No entanto, a fila de espera para os pacientes que necessitam de radioterapia é de 300 pacientes que têm que esperar até 3 meses para serem submetidos ao tratamento.
Atualmente, existem 2 máquinas de radioterapia. Uma delas vai ser desativada até o fim do ano, o que pode complicar ainda mais a situação. Por isso, o hospital aguarda doações ou a intervenção do poder público para a aquisição de pelo menos mais uma máquina de radioterapia. Um outro setor que também requer atenção especial é o da pediatria, devido ao impacto emocional que a descoberta do câncer causa nas famílias dos pacientes. A pediatria ela é um setor que o tumor pediátrico, o câncer pediátrico, ele abate muitas famílias, ele deteriora o vínculo familiar quando se tem um diagnóstico dentro da família. Então, a pediatria ela necessita de uma atenção especial, o atendimento pediátrico necessita de um apoio especial também. Na Casa de Apoio Criança Feliz, histórias dramáticas de quem começou a luta pela vida desde cedo, mas que descobriram aqui muito mais do que medicamentos e exames. Descobriram como dar valor à vida e aos relacionamentos. O jovem Jefferson Rodrigues entrou aqui aos 7 anos com leucemia. Hoje, aos 16, está na fase final do tratamento e conta os minutos para voltar para casa completamente curado. Desde o início, eu vim tendo um excelente tratamento, expectativa de chegar curado em casa e não parar, porque a médica pede sempre, mesmo terminando o tratamento, de 2 em 2 anos, vir fazer consulta novamente e não deixar de fazer essas etapas. Muito importante no tratamento contra o câncer, nessa luta contra o câncer, é essa esperança que o Jefferson mantém, né? Que a gente viu aí na reportagem do Vones Mascarenhas. Esse mês de outubro é dedicado a um alerta muito especial. As mulheres estão sendo chamadas a tomar medidas preventivas contra o câncer de mama. A gente vai conversar agora com a Ana Gabriela Caldas Oliveira, ela é da Sociedade, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda ao Portal da Assembleia. Bom, a gente viu aí um centro de referência no Hospital Adenora Bello, no Maranhão, apesar do Hospital Geral, mas a gente vê que esse sistema é um sistema que se torna caótico porque a complexidade do tratamento é muito alta, né? E a gente não tem estrutura no Estado para esse tratamento, né? A Fundação Antônio Jorge Dino e o Hospital Adenora Bello tem sido uma parceira extremamente pertinente, extremamente tenaz na luta contra o câncer de mama durante muitos anos. O câncer era uma doença complexa no sentido de que não é uma única via que consegue proporcionar índices de cura interessantes. Nós precisamos, exatamente como falou na reportagem, de uma boa cirurgia, de uma radioterapia eficiente, de uma quimioterapia com drogas eficientes para a gente promover taxas de cura semelhantes a outros lugares. E isso aí envolve toda uma cadeia de tratamento, inclusive atendimento psicológico a esse paciente. Exatamente. Né? No Hospital Adenora Bello nós temos tanto um atendimento psicológico, como com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fisiatras, assistentes sociais, psicólogas, todas envolvidas nesse tratamento humanizado do câncer de mama. Agora, Ana, o Outubro Rosa ele tem um significado especial, né, por conta de ser esse alerta esse mês, justamente por conta da incidência de câncer de mama hoje no Brasil. Então, o Outubro Rosa, na verdade, é uma campanha mundial. Desde 1990 houve uma corrida em Nova York, nessa corrida foi distribuído laços cor-de-rosa e desde então vários países têm colocado o mês de outubro como mês de prevenção do câncer de mama. Então monumentos mundiais são iluminados da cor rosa para que a gente possa enaltecer essa necessidade da prevenção do câncer de mama. E aqui em São Luís nós já estamos no nosso 2º ano. A Fundação, junto com outros hospitais, tem sido parceira nesse alerta à prevenção do câncer de mama e durante todo o mês de outubro vamos ter diversas atividades na Fundação, no Hospital Adenora Bello, relacionadas a essa prevenção. Bom, a gente conversava agora um pouquinho, antes de começar a entrevista, né, a respeito da dificuldade que é esse tratamento, que o paciente do câncer, não só as mulheres, né, mas a criança, o homem, o idoso, ele precisa não só, né, do diagnóstico do câncer, não só da cirurgia, mas também de um atendimento pós-cirúrgico, né, de cuidados especiais. E muitas vezes esse paciente volta para o interior do estado e ele não tem essa assistência que ele tem aqui na capital, né?
Então, a dificuldade hoje em dia da gente fazer um tratamento mais amplo, vamos dizer assim, é exatamente isso que foi feito na reportagem. O Hospital Adenora Bello atende 360 mil pacientes, não é uma coisa fácil. E isso atendendo pelo Sistema Único de Saúde na sua grande maioria, que são recursos limitados. Então, a Fundação necessita dessas doações, necessita dessa sensibilidade da Assembleia Legislativa no repasse de verbas para a compra de aparelhos, porque isso vai fazer com que nós possamos atender mais pacientes. O problema, geralmente, não é só o diagnóstico do câncer, é toda uma estrutura que existe para que esse paciente consiga ter as melhores taxas de cura. Não adianta a gente fazer um diagnóstico precoce e a gente não conseguir fazer a cirurgia em tempo hábil, a gente conseguir ter o implante de mama, que é a prótese, para fazer a reconstrução imediata, que foi a lei da reconstrução imediata. Então, como que a gente vai colocar uma lei em prática? A lei dos 60 dias, que é a lei que a gente precisa atender e tratar o paciente em 60 dias, se não há verba, se não há uma estrutura para que nós possamos prestar esse serviço a contento. Nós temos profissionais dentro da Adenora Bello de extremo padrão. Nós temos uma equipe de mastologia de mais ou menos 8 médicos, todos eles formados e todos eles com especializações importantes, fazendo oncoplastia, que são técnicas de cirurgia plástica envolvidas no tratamento do câncer de mama. Mas para isso a gente precisa dos implantes, a gente precisa de material, a gente precisa de um centro cirúrgico equipado e para isso é importante que haja uma sensibilidade do poder público para que nós possamos receber verba, para que possamos aí assim promover esse tratamento mais amplo, vamos dizer assim, para os pacientes. Ainda há muita dificuldade em relação a esse atendimento nos municípios, ao atendimento desse paciente que chega depois do tratamento aqui na capital, ou seja, os municípios ainda não estão preparados para receber esse paciente de câncer? Não, os municípios eles não estão preparados para diagnosticar a doença, porque muitas vezes... Nem antes e nem depois. Muitas vezes o problema não é assim, chegar até São Luís. Por exemplo, existem coisas que podem ser feitas no interior, nas regionais de saúde. Você pode fazer uma biópsia de um nódulo de mama e já mandar esse paciente para o Adenora Bello com um diagnóstico. Você já pode mandar esse paciente para o Adenora Bello com alguns exames feitos. Isso abreviaria o tempo desse paciente no estado. O que precisa, e aí a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Maranhão se coloca à disposição do poder público e da Assembleia, é capacitar esses profissionais para que eles possam, como eu digo, não precisa só ver a mamografia, precisa enxergar. Você às vezes está com o diagnóstico na sua frente e você não consegue ver, porque você não tem o treinamento para ver isso. E aí a coisa que poderia ter sido encaminhada de maneira mais adequada, termina chegando ao hospital de uma maneira catastrófica. Então, assim, isso deixa a gente muito preocupado. Fora a falta de informação que as populações têm em relação ao câncer. Né? Exatamente. A população, de forma geral, apesar de ter mudado muito esse padrão, eu percebo muito no meu consultório que as pacientes hoje em dia já chegam, mesmo pacientes de classe D, C, chegam com questionamentos mais bem formulados, porque hoje a internet, elas leem mais, então elas já fazem perguntas bem mais pertinentes. Mas mesmo assim, aí a gente ainda percebe uma desinformação generalizada. Bom, eu tenho aqui uns números. O câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres. Somente em 2011, a doença fez 13.225 vítimas no Brasil. O rosa simboliza esse alerta a essas mulheres para que elas também façam esse autoexame. É importante, né? A gente aprender a se tocar, né? E a se perceber, a perceber o corpo, né? Na verdade, o autoexame da mama, ele não diminui a mortalidade por câncer de mama. Existem trabalhos que dizem que estimular a mulher a se tocar não diminui a mortalidade. Mas dentro do nosso contexto do Brasil, que o autoexame da mama tem uma função importante, porque ele estimula o autocuidado. Então, assim, muitos locais não têm a mamografia, não tem o ultrassom. E nós encontramos mulheres que chegam ao Hospital Adenora Bello com um nódulo de 5 centímetros. Possivelmente, se ela tivesse feito esse autoexame da mama, ela poderia chegar com um nódulo menor na mama, sem necessariamente precisar ter feito uma mamografia e ultrassom. Então, o autoexame, nesse sentido, do autocuidado da mama, ele deve ser estimulado. Bom, o Outubro Rosa vai até o final do mês, aí toda uma programação, muita informação, né, aí para ser disseminada para todo mundo, né? Exatamente. O Outubro Rosa, ele é um mês de conversas, né? É um mês de dizer que a mamografia, apesar do desconforto, porque a mamografia aperta, mas esse aperto da mamografia não é um exame muito agradável, mas é um exame extremamente tolerável. E ele é feito uma vez por ano, não é nada que vá causar grandes traumas na mulher. Agora, aquele aperto da mamografia, ele é necessário. Por quê? Porque quanto mais eu aperto a mama, mais eu espalho o tecido mamário e menor a minha dose de radiação.
Então, se você for fazer uma mamografia que não te apertou, você vai sair feliz. Não me apertou, não doeu, mas também o exame não prestou. Não foi eficiente. Não foi eficiente para fazer o diagnóstico. Então, aquele aperto, ele se faz necessário. Às vezes, existem áreas que a gente tem que apertar um pouquinho mais, que são áreas mais suspeitas, para a gente poder fazer. O que adianta você ir lá, passar por esse aperto e seu exame não sair a contento? Então, esse aperto ele é necessário. A mamografia digital ou a digitalizada, que não tem uma diferença importante quanto a isso, ela também faz o aperto da mama, porque esse aperto ele é necessário. Luana, a gente quer agradecer a tua participação. Eu que agradeço, obrigada. Sucesso aí, que as pessoas tomem essa consciência, né? Procurem os seus médicos, né? Estamos visitem aqui à disposição. Pública, né? E, sobretudo, que os gestores públicos tenham, né, essa consciência e trabalhem para que esse quadro seja melhorado no nosso estado. Obrigada. Obrigada. Veja, no próximo bloco, a gente vai fazer um passeio pela Praça da Saudade, no centro de São Luís, bem ali na Madre Deus. Um instante só. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. A Agência Nacional de Saúde alerta os clientes da Unimed São Luís para o fim do prazo de migração. Mais detalhes com o repórter Vones Mascarenhas. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. Além de todos os problemas citados nesta reportagem, agora aqueles usuários que ainda não fizeram a portabilidade de seu plano de saúde têm apenas até o dia 18 de outubro para fazer a migração. Caso contrário, podem ter o contrato cancelado e, portanto, perdem o direito a migrar com a carência que já possuíam no plano anterior. Como a deputada Valéria Macedo, mencionou, já 50 mil usuários só na Unimed. Até agora, os funcionários da Agência Nacional de Saúde só conseguiram atender um total de 7.300 em um atendimento presencial. Esse número tem que ser completado até o dia 18 desse mês. Os problemas começaram no final de agosto, que foi justamente quando os funcionários da ANS vieram para São Luís e permanecem até o fim do processo de migração. A Unimed chegou, inclusive, a instalar um hospital para atendimento, para tentar atenuar os problemas que os usuários vêm sofrendo na rua Rio Branco. Os atendimentos anteriores que estavam sendo
Todos os prejudicados envolviam consultas, exames, cirurgias e até atendimentos de emergência. Os usuários do plano Multiclínicas também estão na mesma situação. Cristiane. Ocupada por 50 quilombolas desde a última terça-feira, a sede do prédio da Superintendência do INCRA no Maranhão, no bairro do Anil, foi liberada nesta quinta-feira. O grupo, que pertence ao movimento quilombola da Baixada Ocidental maranhense, mantinha os portões do órgão fechados, impedindo o acesso dos servidores aos prédios. Eles protestavam contra a aprovação da PEC 215, que tramita no Congresso Nacional e transfere do Poder Executivo para o Poder Legislativo a responsabilidade pela demarcação de territórios indígenas e quilombolas. A ocupação faz parte de uma mobilização nacional que envolve índios e quilombolas, exigindo o cumprimento da Constituição Federal. Com a greve dos bancos, o consumidor enfrenta dificuldades. O Procon orienta como proceder em alguns casos, já que até agora não houve nenhuma negociação entre a categoria dos bancários e a FENABAN, Federação Nacional de Bancos. Por enquanto, não houve avanço na negociação. Os clientes saem insatisfeitos. Assim, mas tem muitos processos que é necessário, né, que a agência esteja funcionando, e atrapalha um pouco. Tem muita dificuldade porque a gente quer um pagamento, quer negociar com o banco, tudo fechado, tá demais. Tá atrasando meus compromissos, porque eu não tinha o suficiente e tinha que recorrer a empréstimo, essas coisas, e na hora não pude. Em entrevista ao portal da Assembleia, a supervisora das relações de consumo do Procon no Maranhão deu dicas para evitar prejuízos durante a greve. O que o consumidor deve fazer é não esperar o vencimento para procurar, ou pela internet ou mesmo por um 0800 do banco, uma forma alternativa para pagar suas contas. Mas é importante deixar claro que, se o consumidor faz essa tentativa e não obtém resposta do banco, ele não pode ser cobrado juros ou qualquer outro tipo de multa ou encargo em decorrência do inadimplemento pontual. No Maranhão, são 137 agências bancárias fechadas e 39 cidades atingidas. Enquanto a greve não acaba, a principal orientação é utilizar os meios alternativos para pagar as contas e, caso necessário, negociar outras formas de pagamento. Um clima de nostalgia toma conta do espaço, ponto de encontro dos moradores da Madre Deus e da população de São Luís, que vai até o bairro para as manifestações populares que tomam conta das ruas da Madre Deus. O portal convida você, no quadro Dono da Praça, para um passeio até a Praça da Saudade, que compõe ali o conjunto do Cemitério do Gavião, no bairro da Madre Deus. Localizada entre a Rua do Norte e a Rua do Passeio, na Madre Deus, bairro mais boêmio de São Luís, ela foi chamada por um tempo de Praça do Gavião, passou por reformas e denominou-se Praça do Cemitério, por estar situada em frente ao Cemitério do Gavião, inaugurado em 1855, o primeiro da capital. De acordo com a Lei Municipal 461 de agosto de 1930, o Logradouro, que também foi chamado de Praça do Campo Santo, teve o seu nome mudado para Praça da Saudade e permanece até hoje. Em meio à movimentação da área central da cidade, a praça é reduto de tranquilidade. Por causa de suas peculiaridades, daqui sai o sustento de muitas famílias. É a banca de revistas, batizada de Banca da Saudade, as lanchonetes do entorno, a venda de flores. Seu Raimundo trabalha exatamente com elas no mesmo local há 44 anos. 44 anos tem essa luta aqui. Mas nem tudo são flores. Para seu Raimundo, a Praça da Saudade também é motivo de críticas. O balcão de azulejos, que servia para várias atividades, como venda de velas e santos, por exemplo, antes era coberto. Agora, faça chuva ou sol, os vendedores se protegem como podem. É a casa justamente para nós, porque pega muita chuva, pega muito sol.
Se tivesse a casa para nós, era melhor. Fora as reclamações e os pedidos de melhorias, a praça ainda é um refúgio, uma pausa estratégica no dia, seja para ler um livro, conversar com os amigos ou visitar os que se foram. Dona Corina é vendedora de pirulito aqui há 20 anos. Conta que o cemitério do Gavião, construído nos moldes europeus, às vezes é parada obrigatória. Em outros momentos, os tradicionais bancos de madeira da Praça da Saudade são usados por ela como ponto de encontro com a paz. Eu tenho 85 anos. 85 anos e vem todo dia? Todo dia e ando sozinha, não me perco. Pego o ônibus, sei o ônibus que eu vou pegar, sei aonde vou saltar. O vento suave, o dançar das folhas sinuosas hipnotiza o mais desatento espectador e serve de abrigo para os antigos moradores da Madre Deus e região. A Praça da Saudade, onde o nome fala por si, guarda lembranças de vida, memórias construídas todos os dias. Bater papo, te vem tudo, bater aqui um papo e tal, e aí quando é 6 horas eu vou embora. É a melhor vida que eu tenho. Está aí na voz dos personagens da matéria de Natália Macedo que a praça precisa de um olhar mais atento do poder público. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo final de semana para você e até segunda.